Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Nessa terça-feira, então, a gente vai trazer atualizações sobre toda a situação das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Essa tragédia que já começou faz uns dias, a gente trouxe para vocês na semana passada o que estava acontecendo por lá e hoje a gente retoma esse assunto. Um pouquinho, então, ainda a situação ainda está grave, mas a gente vai trazer para vocês o que foi feito, principalmente em termos de políticas públicas do governo federal, do governo do estado. A gente vai falar também qual vai ser, talvez, a previsão do tempo para os próximos dias, se Rio Grande do Sul vai sofrer com mais chuvas, vai sofrer com mais inundações, a elevação do rio Guaíba. A gente tem aqui também essas informações e, principalmente, nós vamos ouvir novamente as histórias dessas pessoas que foram afetadas por essas enchentes. Quem vai contar pra gente o que está acontecendo por lá, o que ele está vendo, é Matheus Teixeira na sua estreia aqui no Como é que é, ele que é repórter da Folha em Brasília. Matheus, muito obrigada, viu, por vir aqui, mesmo que de longe. Você está no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Matheus, por vir. Muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que nos assiste. E é mais ou menos essa introdução aí que tu fizeste, é mais ou menos por aí. Eu sou repórter da Folha em Brasília, mas eu sou gaúcho. E como eu conheço bem a região aqui, acredito que tenha sido um dos motivos aí que o jornal tenha me enviado para cá. E nós estamos aqui acompanhando o drama do povo gaúcho, indo nas cidades atingidas e tentando mostrar um pouco aí na Folha de São Paulo todas essas histórias, né, que a gente tem visto, muitas histórias dramáticas, mas também muitas histórias de superação, muita união da população. Eu sinto também um agradecimento muito grande da população do Rio Grande do Sul ao resto do Brasil, que tem, enfim, ajudado muito com doações. A gente vê muitos bombeiros de outros estados que estão aqui para ajudar. Então, a gente percebe aqui um drama muito grande, né, pela situação inédita vivida pelo estado, mas a gente percebe também aí essa união do Brasil todo em favor do Rio Grande do Sul e essa gratidão aí de quem a gente conversa aqui, que é do estado e que vê essa mobilização de uma maneira muito satisfatória, né? Que nesses momentos a gente, ao mesmo tempo que vê muitas vezes o lado ruim do ser humano, os saques, os assaltos, mas vê também esse lado muito bonito aí dessa união do país para conseguir superar essa crise. Antes da gente começar a nossa conversa, eu quero saber se tá com a sua situação de momento, se você está seguro, e aí a gente pode continuar. Não, com certeza. Nós estamos em São Leopoldo, né, que é na região metropolitana de Porto Alegre, uma cidade a cerca de 35 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul. E nós estamos em um local seguro, sem risco, diferentemente da maioria da cidade, né? São Leopoldo é uma cidade de 235 mil habitantes, mais ou menos, e que tem, segundo a prefeitura, 180 mil desabrigados, mais de 40 mil casas debaixo d'água. Mas a gente está nessa região aqui que não foi tão atingida pela enchente, e nós estamos seguros, sim, e, enfim, à disposição aqui para relatar um pouco do que a gente viu, um pouco do que a gente escreveu nos últimos dias aí para o jornal. Perfeito, é exatamente nesse ponto que eu quero começar, então. Você pode contar para a gente as histórias que vocês entraram em contato nesses últimos dias, agora que, claro, a tragédia não foi amenizada de nenhuma forma, mas o primeiro impacto, né, já foi suavizado, agora a gente tem a continuação dela. Quais as histórias que vocês ouviram, então, nesse caso? Olha, a gente está aqui e amanhã vai completar uma semana, né? Hoje, na verdade, à noite completa uma semana. A gente chegou por Florianópolis, eu e o fotógrafo do jornal Pedro Ladeira viemos juntos e viemos até Florianópolis, porque não tá, o aeroporto de Porto Alegre está fechado, descemos de carro. E a gente ficou um primeiro dia aqui em São Leopoldo, de apuração, na quarta-feira, fizemos uma matéria sobre a resistência das pessoas para deixar as casas em pontos que ainda não eram tão críticos, mas que já havia ali um alerta de que podia piorar a situação. No dia seguinte a gente foi para Mussum e Roca Salles, que são duas cidades no Vale do Taquari, que geralmente daria 1h30 de carro daqui de São Leopoldo, e que a gente levou 4 horas e pouco, numa estrada alternativa em alguns trechos, porque tem muitas vias obstruídas, que teve deslizamento, destruiu estradas, enfim. E a gente percebe a gente percebeu primeiro, e agora de volta a São Leopoldo, uma situação inusitada, porque a população nunca tinha vivido algo parecido na maioria da cidade, né? Já tem alguns bairros aqui que já tinham vivido alagamentos severos,
mas esses alagamentos ficavam concentrados em 2 ou 3 bairros de São Leopoldo. Agora ela tomou praticamente, não sei se dá para dizer 60%, 70% da extensão territorial da cidade. Então muitos bairros que nunca tinham vivido isso agora estão enfrentando essa situação, e justamente por isso também que tiveram orientações para evacuar bairros que as pessoas acabaram saindo com a água já na cintura, porque não acreditavam que a água ia chegar até ali. E depois a gente foi para Mussum, em Roca Salles, o Vale do Taquari. Nós ficamos hospedados um dia no hospital, num hotel Encantado, que é uma cidade do lado também atingida. E lá eles sofreram em setembro do ano passado, em novembro do ano passado e agora novamente com as enchentes. Então lá a gente percebia que as pessoas, não, quando chegou o alerta a gente já saiu de casa, porque elas acreditavam que de fato isso poderia acontecer. Então lá teve uma evacuação mais rápida, mas lá é uma situação um pouco diferente, porque o rio passa numa correnteza levando tudo, tem muita encosta com deslizamentos, e isso destrói a cidade. Aqui tem um alagamento muito grave, que claro que causa todos os danos possíveis, mas a gente não vê tantas casas que foram arrastadas. A gente visitou, fez uma reportagem, por exemplo, em Roca Salles, 50% da cidade, na estimativa do prefeito de lá, é que vai ter que ser mudada de lugar. Então a prefeitura, o hospital, a escola, alguns bairros residenciais vão ter que ser reconstruídos, mas não no mesmo local, né? Eles iniciaram o processo de reconstrução depois de setembro, depois de novembro iniciaram novamente o processo de reconstrução, e agora eles concluíram que não adianta reconstruir no mesmo local. Eles vão ter que reconstruir em outro espaço, vão fazer estudos geológicos para achar uma área segura, porque tem uma extensão territorial grande também, uma cidade com 700 quilômetros de estrada de chão, que tem uma área rural extensa. Então a gente percebe aqui, estando e visitando mais de uma região, como o impacto desses alagamentos, dessas enchentes, tem suas peculiaridades também, não são exatamente iguais em todo o estado. Como eu falei, em alguns locais é um alagamento, em outros locais o rio passa levando, e a população, enfim, de cada região também sofre um pouco de maneira diferente. Uma mais esperava já isso, acreditava da possibilidade, e outras foram pegas mais de surpresa, como é o caso aqui de São Leopoldo, região metropolitana, e também um pouco da região sul do estado, né? Pelotas, Rio Grande, que também estão vivendo isso. E como as pessoas estão lidando com o fato de que a água, né, principalmente, né, em algumas regiões, como por exemplo Porto Alegre, não está baixando? A gente tem aqui informações da própria Folha que previsões apontam chance de chuvas no próximo final de semana, o que pode atrasar ainda mais o fim da inundação, né, na cidade, no caso de Porto Alegre. E também a gente tem outras informações, como o fato da cheia no rio Guaíba. O Guaíba chega a 5,20 metros e os moradores precisaram abandonar, então, o bairro de Porto Alegre. Isso aconteceu nessa terça. Eu queria ouvir de você se as pessoas estão, então, angustiadas com a possibilidade de novas chuvas. E além das chuvas, a temperatura deve cair, né? E aí eu te pergunto justamente isso, como está a esperança das pessoas nesse sentido de, pelo menos, a água baixar para elas voltarem às suas casas, ou vai ter gente que não vai nem voltar? Com certeza, pergunta muito boa, porque a gente percebe que está na moda falar em algumas camadas diferentes da crise, né? Por exemplo, a gente visitou alguns abrigos que tem mais de 1.000 pessoas num ginásio dormindo uma do lado da outra, num chão gelado, e elas nos falavam assim, a gente veio para cá, ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, numa esperança de que tudo bem, a gente está vivendo uma situação inusitada, muito triste, mas que daqui uma semana vai acabar. E não é a perspectiva, infelizmente, né? A gente achou no primeiro momento ali que alagou, podia baixar, mas as chuvas persistiram, não arrefeceu nunca, né? Então tinha 1 ou 2 dias sem chuva e depois voltava uma chuva muito grande. Então isso vai aumentando, inclusive, o estresse ali, né? Imagina tu dormir do lado de outras 1.000 pessoas em um ginásio, um ambiente, uma panela de pressão, né? Em ebulição ali. Então no primeiro, segundo dia tá todo mundo ali ainda vivendo uma situação, tentando levar o bom humor, mas com o passar do tempo o estresse vai aumentando, as fragilidades psicológicas vão se florescendo muito mais, e isso é um lado muito triste. Outro lado também,
que a gente viu, a gente fez uma reportagem ontem sobre o impacto nas indústrias do Rio Grande do Sul. O cálculo aqui da Fiergs, né, que é a Federação das Indústrias, é que 91% das indústrias está debaixo d'água no estado. E a gente conversou com empresários que nos disseram: a gente estava preparado para voltar para as nossas empresas nessa semana. Um deles tinha voltado ontem de manhã, nos relatou, a gente foi hoje de manhã lá e teve que sair porque a água voltou a subir. Então tinha uma expectativa de que ia baixar a água, eles iam voltar para a indústria, para a empresa dele, limpar, tentar retomar a vida, e isso atrasou ainda mais. Uma das empresárias que a gente falou é dona de uma metalúrgica, que ela disse que conhece muito bem o maquinário dela, que ela achou: olha, eu acho que a gente vai conseguir resgatar, recuperar, consertar parte desse maquinário. Era o nosso cálculo inicial. Agora, como a gente ainda não conseguiu entrar, e a previsão é que a gente não entre lá, é que vai oxidar ainda mais esse maquinário, e isso vai dificultar ainda mais o retorno. Então, é mais ou menos isso, assim, né? A gente pode passar o dia inteiro falando aqui de como é que está sendo a reação das pessoas, que é um pouco isso: quem está em abrigo sente de um jeito, quem está ilhado num apartamento, estava ilhado, foi para casa de um parente, aí tem casa que viviam 4 pessoas que estão vivendo 15, aí isso também, né, briga familiar, a gente sabe que é inerente à existência humana, então isso deve estar ainda mais presente nessas casas. Tem essa questão econômica das indústrias. Então são várias perspectivas diferentes de todo mundo sofrendo o mesmo drama, que é esse drama aí inédito na história do Estado, e nessa extensão territorial, acho que o Brasil como um todo nunca tinha visto também. Não, nunca. É algo histórico, realmente, como a Folha vem dizendo, né? Vocês vêm cobrindo aí. A gente tem um comentário no Instagram: as águas estão baixando, pois começam a solucionar os problemas das bombas de escoamento da água. A gente tem informação sobre isso, sobre bombas que talvez possam ajudar nesse escoamento? Sim, a gente vê que algumas cidades, em alguns momentos, fizeram reforço, ou consertaram, ou fortaleceram essas bombas, conseguiram esvaziamento. Então são 400 municípios atingidos, praticamente, e cada um vive uma realidade. E o curioso disso é que tem momentos em que baixa a água, momentos que chove e aumenta, mas não é apenas a chuva que cai naquela cidade que determina o esvaziamento e as águas baixando. Porque como os rios do estado estão todos conectados, tem dias que não chove, mas o rio afluente que está ao lado, choveu no dia anterior na cidade ao lado, e a água vem descendo, e mesmo com a chuva diminuindo, a água está crescendo. Então, por exemplo, a gente anteontem percorreu o bairro Campina, aqui em São Leopoldo, que é um bairro muito populoso e muito afetado, e a gente inclusive fez um vídeo para a Folha, está nas redes sociais aí da Folha de São Paulo, e a gente via que a água estava ali mais ou menos na metade da casa, 2/3, mas a gente via a janela, via uma boa parte da casa. Hoje a gente foi a Canoas, que é uma cidade vizinha de Porto Alegre, próxima de São Leopoldo aqui também, que foi muito atingida, assim. Eu acho que ao lado de São Leopoldo é a cidade que deve estar com mais desabrigados aí, né? Tem algumas com muitos, mas São Leopoldo e Canoas com certeza são duas que estão sentindo muito isso. E a gente percorreu o bairro Matias Velho, que foi o bairro mais afetado de lá. E a água a gente só conseguia ver o telhado das casas. Então, 2 dias atrás a gente estava em São Leopoldo, que é 20 quilômetros de Canoas, vendo a água pela metade das residências. E hoje a gente foi a Canoas e a água estava, em algumas casas a gente não conseguia ver nem o telhado. Então é uma coisa muito curiosa, né? Não quer dizer que hoje estava sol em Canoas, por exemplo. Estava muito frio, né? Tu falou do frio, o frio chegou com força aqui, uma queda muito significativa de temperatura. Nesse primeiro dia que eu falei, a gente percorreu São Leopoldo com alguns voluntários na água, com camisa de manga curta, tinha sol, estava quente. Hoje a gente estava com 2 moletons, um casaco e uma camiseta e uma touca ainda, que o frio chegou com força, né? E isso também dificulta os resgates, dificulta os trabalhos dos resgates, porque às vezes chove, às vezes está um frio muito forte, tu tá naquela lancha ali batendo vento. Então, enfim, a gente percebe sim que às vezes há uma queda no nível da água em algumas cidades, às vezes uma elevação, mas uma perspectiva concreta de esvaziar grandes cidades como São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, como a Folha apresentou aí na reportagem de hoje, que isso pode durar ainda um período significativo.
Eu queria retomar um pouquinho do que você estava dizendo, Matheus, sobre a economia do Estado e como ela foi afetada, né, por causa dessa crise. O Ramon Raquel está perguntando aqui no YouTube. Na verdade, ele está perguntando várias coisas, aí você escolhe ou, enfim, faz um geralzão. Ele diz o seguinte: quanto tempo temos previsto para uma reconstrução total? É possível ter uma estimativa? Se for investido mais dinheiro, será mais rápido? No sentido também se a gente tem algum histórico sobre uma situação assim. Em relação ao histórico, é algo como a gente está falando aqui, né? As enchentes são históricas, então não há muitos precedentes que se igualem a esse nível de água, esse nível de destruição que a gente vê. Mas dá para a gente ter um vislumbre de quanto tempo vai demorar para essas cidades se reerguerem, ou vai também de cidade para cidade? Olha, eu acho que é difícil fazer um cálculo exato, né? Ninguém teria a capacidade de chegar numa precisão sobre uma perspectiva de retomada. Por exemplo, o presidente da Fiergs, né, da Federação dos Estados do Rio Grande do Sul, nos falou ontem que considera uma década perdida. Que claro que pode haver uma reconstrução, pode haver uma retomada, mas foi o que ele falou, por exemplo, inovação, né? Nós vivemos no mundo da tecnologia. São Leopoldo aqui tem o polo Tecnocinos, que é um dos maiores polos tecnológicos, não foi atingido, mas só um exemplo. E ele acha que inovação, ele acha que vai ter também talvez uma fuga de inteligência, pessoas que não vão querer ficar no estado. Então ele acha que mesmo com um aporte grande do governo, do ponto de vista econômico, nós estávamos no patamar pré-enchente e haver um crescimento, ele acha que isso vai levar mais de 10 anos. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da vida real, ali das pessoas, das casas, a gente foi a Mussum, Roca Salles, como eu disse anteriormente, e o prefeito me falou que fazia um mês, em setembro teve uma destruição severa de Mussum, e havia pouco mais de um mês que o governo federal havia de fato começado a depositar dinheiro para a reconstrução de casas, para a construção de habitações em outros espaços. Então eu acho que mesmo se houver uma sensibilidade muito grande do governo federal, uma eficiência muito grande do governo estadual, o que, via de regra, não falando dos governantes de plantão, mas via de regra no histórico do país, nós temos amarras burocráticas, temos muitos problemas de gestão mesmo, que dificultam. Então vamos calcular que em setembro teve uma destruição de Mussum, e até agora eles não tinham nem iniciado a reconstrução das casas, isso já faz 8 meses. Então, claro que dessa vez foi muito maior, há uma comoção mais ampla, há um desejo do governo, como é uma coisa maior, de agir mais rapidamente, mas mesmo assim a gente sabe que assim, São Leopoldo tem 40 mil casas debaixo d'água, a gente viu um bairro inteiro hoje de Canoas embaixo d'água, sem perspectiva de baixar, aí até preparar de novo ali a infraestrutura urbana, eu acho que é difícil de dar uma data exata, mas eu não teria muito otimismo não, em relação a isso. Já tem cidade falando em seguir com abrigos até o fim do ano, no mínimo. Então vai ter gente que vai ter que morar mais de 6 meses em um abrigo, dividindo o quarto, né, dividindo a casa com 1.000 pessoas. Enfim, é difícil a gente precisar, nem o governo ainda deu uma data, até para não criar uma expectativa e depois ser cobrado, né? Porque primeiro vai ter que ver as águas baixarem, ter a exata noção do tamanho do estrago, para daí sim começar a falar em prazos mais precisos em relação a isso. Perfeito. Por falar, como você está falando, na administração do Estado, também ver o que o governo federal vai fazer em relação a essa tragédia, o Marcelo Guimarães está fazendo uma pergunta no YouTube. Descobri recentemente que Porto Alegre possui um sistema anti-enchentes. Pensando em termos de Brasil, o sistema de Porto Alegre pode ser uma espécie de exemplo para as cidades brasileiras no futuro? Aí eu complemento, esse sistema anti-enchentes adiantou alguma coisa? Eu acho que ele quis dizer o exemplo na reconstrução, fazer o melhor e servir de exemplo, né? O atual a gente viu que não serviu. Tem hidrólogo que fala que o sistema, em tese, deveria suportar aí até 6 metros. Guaíba não chegou a 6 metros e a gente vive esse caos. Então, eu acho que, de fato, né, como houve essa questão muito grave aqui no Rio Grande do Sul, e como o governo vai ter que dar uma resposta efetiva até para que isso não se repita, com certeza
é o mínimo que se espera e imagino que a sensibilidade básica de qualquer governante vai ser reunir muito especialista, fazer muito estudo e construir um sistema agora que de fato seja eficiente. E se isso tiver sucesso, eu não tenho dúvida que vai servir de exemplo, sim, porque a gente não consegue prever exatamente o comportamento da natureza. Então, hoje é no Rio Grande do Sul, mas amanhã pode vir a ser em outro estado que não tem o sistema igual a gente viu aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul não está tendo, né? Exato. E agora eu quero saber de você também, pela sua apuração, pelo que você está conversando com o pessoal, se você puder resumir o que o governo do estado, então, do Rio Grande do Sul, fez ao longo dessa uma semana agora passada, desde que começou essa tragédia, essas enchentes agora, né, desde que tiveram seu auge, e o que o governo federal também anunciou, se foi anunciada alguma política pública que ajude o Rio Grande do Sul nesse momento. Sim, foram anunciadas diversas medidas. Por exemplo, num primeiro momento ali houve uma onda de saques, assaltos, insegurança, violência que permanece. Mas naquele primeiro momento ali, eu inclusive falei com o secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, ele falou, no primeiro momento a gente tinha que salvar vidas. Então os policiais também foram para a água salvar vidas e isso acabou deixando desguarnecida a segurança pública. E aí o governo tomou uma série de medidas, abriu uma convocação de policiais aposentados da reserva, cancelou férias dos policiais para reforço do policiamento, negociou a vinda de policiais de outros estados, a Força Nacional do Governo Federal. Então houve algumas medidas do ponto de vista da segurança pública para tentar conter aquela onda de violência inicial, que eu acho que conteve em parte, né, uma onda total, mas segue uma insegurança muito grande pelo que a gente ouve nos relatos, mas teve esse esforço inicial aí nessa perspectiva aí da segurança. E além disso também teve um reforço de dinheiro para a saúde, tem muitos hospitais alagados, unidades de saúde, postos de pronto atendimento, UPAs. Então, muitos profissionais de saúde também moram em casa alagada e não estão conseguindo trabalhar. Então, houve um reforço aí de envio de dinheiro da saúde. Isso eu estou falando do governo estadual. Houve também um envio de verba para reforço nos abrigos. A gente foi em abrigo que não tinha... A gente deu um abrigo aqui em São Leopoldo, a gente passou 2 horas no abrigo, a gente fez uma reportagem sobre o Dia das Mães, como as mulheres estavam vivendo o Dia das Mães nos abrigos. E é um lugar com 1.000 pessoas, com os nervos à flor da pele, e a gente, 1 hora e pouco depois, chegaram 2 guardas municipais e ali tinham 1.000 pessoas, mas durante 1 hora e pouco não tinha nem policial. O governo do estado agora anunciou que vai enviar um reforço financeiro para os abrigos. Então o governo está reagindo a tudo isso dia após dia. E o governo federal, ao mesmo tempo, tá fazendo algo similar. Eles anunciaram, por exemplo, a suspensão da dívida do estado do Rio Grande do Sul, que deve gerar uma economia para o estado de 11 bilhões nos próximos 3 anos. Né? A suspensão foi por 3 anos. Já era, o governador Eduardo Leite tinha usado até uma expressão que no Rio Grande do Sul é muito presente, já era um torniquete nas contas do estado, essa dívida que eles têm que pagar mensalmente. O governo federal anunciou a suspensão com o congelamento dos juros, né? Não vai cobrar o não pagamento. O governo federal anunciou que vai ter parcela extra do seguro-desemprego para quem foi atingido, que vai ter, agora há uma expectativa aí de que o presidente Lula venha ao Rio Grande do Sul e anuncie talvez um voucher, né? O termo que está sendo usado, de R$5.000 para desabrigados, para investir na linha branca, né, em eletrodoméstico, que muita gente perdeu tudo que estava em suas casas. Então, o que eu posso dizer o governo estadual e o governo federal estão anunciando medidas dia após dia, mas não há uma medida de uma injeção de dinheiro na veia das prefeituras. Isso a gente não vê ainda. As prefeituras que estão lidando diretamente com o problema. Eu conversei, quando eu estava lá em Roca Salles, na última quinta-feira, com o prefeito, uma cidade de 12 mil habitantes, terceira vez atingida, e ele falou, eu estou gastando R$100.000 por dia no aluguel de máquinas de empresa terceirizada para desobstruir, limpar, e a prefeitura não tem esse dinheiro. Ele falando, né, eu, como tenho uma responsabilidade com a cidade, estou endividando o município e espero que depois venha o socorro financeiro para a gente tapar esse buraco financeiro.
mas aquele dinheiro já na veia ali para o prefeito pegar, comprar máquina, contratar pessoal extra, isso ainda não chegou. Claro que são várias medidas sendo tomadas com impactos bilionários, mas assim, hoje, dinheiro, o prefeito lidar com essa situação está chegando aos poucos, né? O governo federal exige um plano de trabalho da prefeitura para que a prefeitura apresente o plano de trabalho para que o dinheiro seja liberado. Mas tem prefeitura, como a de Mussum, que ela ficou 10 dias sem luz, a cidade, a prefeitura foi atingida, e a prefeitura está funcionando no hospital municipal, que é o único lugar que tem energia por conta de um gerador. Então eles não têm mais a mesma capacidade de pessoal, porque tem muita gente atingida, eles não têm a mesma estrutura burocrática para fazer esse plano de trabalho, e, enfim, é um pouco da burocracia estatal que eu tinha citado anteriormente, né? Sim. No momento desse, exigir um plano de trabalho detalhado de uma prefeitura que está tentando resgatar a gente, limpar a cidade, não sei se seria o trâmite mais adequado, que é necessário os trâmites burocráticos para não haver desvio de verba pública, para ter exatamente ali umas amarras para evitar a corrupção, mas nesse momento, a meu ver, tinha que haver uma prestação de contas posterior do que está sendo gasto. Não adianta exigir agora esse nível de detalhamento para liberação de verba. Perfeito. Falamos então das políticas públicas. Eu queria retomar então a questão do povo gaúcho mesmo e como eles veem essa tragédia. Retomar a partir de uma pergunta aqui no YouTube do Alexandre. Matheus, qual o grau de conscientização do povo gaúcho sobre a influência da emergência climática nessa tragédia? A maioria é negacionista ou compreende a mudança de paradigma? Claro, né, se as pessoas tiveram tempo de pensar nessa questão, claro, enquanto, né, perderam seus familiares, seus conhecidos, perderam tudo. Mas você vê essa discussão acontecendo em meio a essa tragédia em relação às mudanças climáticas? Eu acho que a tua complementação à pergunta foi muito pertinente. Assim, nesse primeiro momento, as pessoas estão muito lidando com a crise em si. Mas claro que isso também desperta um debate político, né? Por que nós chegamos até aqui, onde nós erramos, o que nós podemos acertar daqui para frente para evitar uma nova tragédia. E eu percebo, inclusive, nos políticos, né? Por exemplo, muita gente ali que... Essa questão, a Folha fez uma matéria bem completa sobre algumas leis aprovadas no Rio Grande do Sul que desregulamentaram o processo ambiental no estado, né? Que acabaram com normas e exigências ambientais e que é difícil acreditar que isso não teve impacto, né? Eu digo, talvez não uma lei específica, mas o cenário como um todo do Brasil, de um debate ambiental, de desmatamento... As explicações técnicas todas dão conta de que o desmatamento, de que a natureza está sendo derrubada, isso prejudica a retenção da água, isso aumenta as cheias. Então a gente percebe, sim, que há uma maior sensibilidade em relação a esse assunto, né? A gente sabe que vive hoje numa sociedade muito polarizada, em que as pessoas têm convicções, o mundo da pós-verdade, que é difícil, às vezes... as pessoas acreditarem num pensamento mais macro em relação a isso, mas de fato, né, a população tem uma inteligência muito grande, a gente percebe sim que todo mundo, no geral, assim pelo menos, tem uma consciência de que o desmatamento e de que a destruição ambiental do ser humano, a poluição, tem sim uma conexão com a tragédia vivida. Claro. Eu queria, para a gente terminar, só ler um elogio aqui a você, Matheus, no Instagram. O pessoal diz assim: parabéns para todos os jornalistas fazendo o trabalho com excelência. Trabalho no qual, obviamente, você está envolvido. Então, eu te agradeço, Matheus Teixeira, repórter da Folha em Brasília, que agora está no Rio Grande do Sul, é nativo daí. Então, muito obrigada, Matheus, pelo papo aqui no Como é que é. Foi ótimo para você atualizar o que está acontecendo aí no estado, e também foi ótimo para te conhecer, para a sua estreia no Como é que é. Não foi uma estreia, claro, tão feliz, mas volte sempre com outras sugestões de pauta. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o elogio, inclusive a toda a categoria, né? Eu sou só um dos tantos que estão aqui cobrindo, e eu acho que esse é o nosso papel, né? O jornalismo está aí para a gente mostrar um pouco da realidade, sensibilizar as pessoas, as autoridades a tomar medidas. E nós estamos aqui na linha de frente,
compartilhando muitos dramas, ouvindo histórias, mas claro, sempre com profissionalismo aqui, tentando reportar a verdade para todo mundo. E minha gratidão aí, obrigado pelo espaço para falar. Estou sempre à disposição de vocês. Parabéns pelo programa aí, que eu sempre costumo acompanhar, mesmo em momentos mais de felicidade, não tanto de tragédia. Então, parabéns, obrigado, e estamos sempre à disposição por aqui. Muito obrigada, audiência mais que qualificada, então, de Matheus Teixeira. Muito obrigada, Matheus, e volte sempre, viu? Até mais. Obrigado. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã esperamos vocês. Tchau.